Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live com o professor André Marques. O professor André Marques, ele é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal, é especialista em Financial Bank, Gestão de Recursos Humanos, Comunicação Institucional, é um profissional de larga experiência, com 16 anos como gerente de banco. Ele já passou por 7 agências, atualmente é gerente do Pronaf, do Banco do Nordeste do Brasil, da carteira múltipla, justamente microempresa e empresa e no segmento empresarial, como nós chamamos, gerente de negócios empresarial. E hoje ele vai falar aqui, vai trazer uma palhinha do seu conhecimento, já no segundo turno, né, André? Que nós fizemos uma live anterior sobre empréstimos e financiamentos, e agora vamos falar de empresas e negócios, oportunidades do campo e da cidade, né? Então, assim, eu queria novamente agradecer com um coração forte aí para Andrezinho, que nós brincamos assim no linguajar de amigo, de colegas, né? É uma pessoa sempre à disposição daquele que quer ser ajudado. Quem chega no banco é muito bem assessorado por ele, é muito bem acompanhado por ele. É um profissional nota 10, né? E vocês vão ver aqui a sua expertise, a sua dedicação, né? E antes de entrarmos no assunto, André, sobre empresa e agronegócios, eu queria que você dissesse àquele que está nos ouvindo, a você que está acompanhando nossas lives, nossos vídeos, acompanhando o canal Via Jurídica, esse que tem um segmento para a parte empresarial. Diga aqui um pouquinho como foi a sua trajetória e conte um pouco da sua vida e das suas dificuldades iniciais, né? Porque você contou na outra live um pouquinho assim da sua vida profissional. E o que é que você dá de dica assim de como você chegou até agora e quais os obstáculos iniciais? Pronto, Pedro, tudo bem? Como Tudo vai? bem. É um prazer estar de volta aqui no canal Via Jurídica. É, né, como você bem falou aí, foi até generoso aí com as minhas qualificações. Como você bem falou, né? Eu trabalho aqui no banco público, aqui na capital, e comecei trabalhando no interior do estado, onde no interior você naturalmente é mais ligado também à parte rural, porque no interior o que move a economia, principalmente no interior desse Brasil afora, são, né, a parte agropecuária dos municípios, né? Na É verdade. capital você tem mais comércio e serviço. Então eu trabalho no banco há 16 anos, né? Como você bem falou aí, já trabalhei em agências do Baixo São Francisco, no Sertão, né, do Nordeste, na região metropolitana. E aí, trabalhando na região, no sertão aqui do semiárido, a gente teve a oportunidade de ver a vida do sertanejo, né? Já dizia Euclides da Cunha, né? O sertanejo, antes de tudo, é um forte. E ele tem toda a razão. Eu fui trabalhar no sertão do semiárido brasileiro na seca de 2012, numa agência que inclusive as margens do Rio São Francisco, mas é no sertão aqui do semiárido. E lá eu pude ver, por exemplo, dando o cacto para o animal comer. Os produtores da época não queimavam, né? Porque ele tinha os espinhos. Então ele queima para amolecer os espinhos, que não se tinha mais ração, não se tinha mais palma, que é um tipo de alimentação nativa aqui, não se tinha mais nenhum tipo de pastagem. Então eu cheguei a ver isso, né? É uma tragédia o que eu vi, o animal comendo o mandacaru, o cacto, e depois que ele queima, aí amolece os espinhos e o gado vai comer. Uma situação muito triste. Mas dessa situação a gente traz grandes experiências, né? Do homem do campo, como é que ele se reinventou, e aí depois disso, o que é que ele faz para se proteger das novas secas, como é que isso é uma experiência, né? Pela qual ele passa, né? Então a gente vê que aí ele se prepara com barragens maiores, ele trabalha com a captação da água da chuva, aquele produtor que é um pouco mais, digamos, um pouco mais desleixado, quando ele passa por isso, ele vê a importância de fazer cisternas com captação da água, para que ele não passe mais pelo que ele passou.
Então, com essa passagem no interior do Brasil, a gente acaba pegando essa experiência do campo. E aí você vê a importância que o campo tem, né? Eu estava dando uma olhada até antes da gente começar essa live. Em 2020, né, o agro foi responsável por 2 trilhões de reais no PIB do Brasil, com telha de tapioca, né? Foram 26,6% do PIB brasileiro vem do agronegócio. Então, perceba a importância. E aí a agricultura ainda mais forte, com 68%, e a pecuária com 32%. Quem pode viajar aí pelo país, que vai para Brasília e tal, vê aí, não consegue ver o final de plantações de milho ou soja, né, que são os grãos. E aí a gente percebe o quanto ainda, digamos assim, o que nos sustenta um pouco, que não faça com que a recessão seja ainda maior, é o trabalho do campo. Verdade. André, o que é que você poderia assim nos passar, e aquele que está nos assistindo, né, aquele que acompanha nossas dicas no canal, né, justamente nessa vertente da empresa, do empreendedor, o que é o agronegócio, né? Aquele que está acompanhando, o que seria isso e quais as suas vertentes na prática? Veja só, às vezes, a gente que está um pouco na cidade, nas capitais, está mais acostumado com comércio, serviço ou indústria. Mas quando você vai para o interior, você vê a força do agronegócio na economia, na economia local. E aí você vê nas feiras livres, né? As pessoas tem hortas, né? E aí levam para as feiras. Você vê no abastecimento das escolas, que até tem um percentual da merenda escolar tem que estar ligado ao agronegócio, à agricultura familiar da região. É um percentual que a Conab ela determina isso, até para fortalecer o agricultor familiar da região. E esse termo, né, até a própria, você vê na emissora de televisão, agro é pop, né, agro é tudo, vem trazer, né, a importância do agro, né? O agro realmente está na camisa que a gente veste, está no café que a gente toma. Então, ele é presente em muita coisa, está nas verduras do almoço, a carne bovina, a carne que a gente, né, come vem do agronegócio, é da pecuária, vem do manejo, né? Então, a gente consegue, no interior, perceber isso mais de perto. E, como o próprio nome já fala, é o agronegócio, é você fazer daquilo, não só você é um passo à frente, você sai da subsistência, da agricultura familiar, de só autossustentável, para você, digamos, vender o excedente e ganhar dinheiro com a agricultura ou a pecuária, né? A gente percebe aí em muitos municípios do interior que a sorte ainda é o agronegócio. E a gente vem uma coisa interessante que a gente também vem percebendo é a participação de produtores rurais mais jovens. Porque antes a gente tinha um estigma de que os produtores rurais eram aquelas pessoas mais velhas, né, e tal. Mas a gente, quando você às vezes tem produtores rurais que plantam milho. O milho, por exemplo, é uma cultura curta, de 9 meses. Tem produtores rurais aí, e aí os bancos fazem financiamentos até para os custeios do milho, né? E aí até com seguro, que é o Proagro. Veja como o governo ele tenta ajudar o produtor rural, até porque nos ajuda a colocar também os produtos na mesa. O governo ele custeia, por exemplo, nos bancos públicos, ele faz um custeio de até R$300 mil, com a taxa aí de 5,5%, 5% ao ano, e ele diz que até 300 mil, se perder a safra, tem um seguro, que é o chamado Proagro. É um seguro bancado pelo Banco Central, que se porventura o produtor perder aquela safra, aí é feita uma auditoria, um técnico do campo vai lá e avalia, e aí o seguro vai cobrir o que ele perdeu. Ou seja, é um excelente negócio, é um negócio rendável para o banco e rendável para o empresário rural, né? Você Porque é um mitiga o risco, né?
é um risco garantido, vamos dizer assim, não é verdade? Isso, muito calculado, é um risco muito mitigado. Porque, veja, se porventura, pela questão do tempo, a produção, né, não der aquilo que estava sendo esperado, então o Proagro, até 300 mil, ele tem essa capacidade de cobrir os custos e você não ficar no prejuízo, né? É bom para você e é bom para o banco também, de certa forma, porque se depender do tempo, né, a gente está garantido. E no caso do Pronaf, que é um programa nacional de fortalecimento da cultura familiar, ele tem o chamado Proagro Mais, que ele cobre aquilo que você perdeu e ele dá, digamos, um pedaço daquilo que você iria lucrar. Veja que interessante. É Além interessante. da perda, ele cobre a perda. Se você tivesse essa produção, você iria lucrar isso. Aí ele também lhe dá a parte disso, daquilo que você iria lucrar caso você não perdesse. No caso Seria dos o agricultores lucro familiares. cessantes, né? O Nós lucro chamamos lucro cessante. cessantes. O lucro que cessou Perfeito. por causa de uma ventania, de um clima inadequado, que a produção não Isso, vigorou, e aí há uma cobertura. É uma espécie de garantia também, né? Essa é uma dica perfeito. essencial, viu, Andrezinho? Andrezinho, tem muitos colegas que estão nos assistindo, inclusive empresários também, empresários rurais, que têm com frequência certas dúvidas e às vezes receosos não procuram os bancos, né? Não procuram um consultor empresarial ou até mesmo um gerente de banco. Você lá no seu segmento, quais são as maiores dúvidas que o empresário rural tem e quais são as dicas de documentos ou se é possível fazer uma simulação? Qual é a sua sugestão com relação a isso? Pronto. Pois bem, Pedro, como a gente vinha falando, a gente tem percebido, e aí de novo a gente vai voltar naquela questão de que às vezes o cliente ele gasta o dinheiro dele, ele investe o dinheiro dele, se descapitaliza. A gente vai voltar um pouco para isso. E aí onde você tem bancos públicos que trabalham com financiamentos, seja para agricultura ou pecuária. E aí, inclusive, com financiamentos com seguro, como a gente falou, né, na pergunta anterior, a questão do Proagro, que com risco mitigado, e quando você investe dinheiro, o seu dinheiro não tem o seguro, né? E o dinheiro que você pega financiado tem seguro. Com Então, certeza. assim, a gente tem percebido, né, que pessoas até com alto padrão aquisitivo pessoas com recursos até aplicados no banco, têm procurado o agronegócio como uma saída para rendimentos maiores, né? Em tempos de renda fixa muito baixa, as aplicações com a renda fixa estão muito baixas, então tem muita gente investindo no campo. Agora a gente faz um alerta. De novo, a gente tem para isso que ter uma consultoria, que no campo é chamada de assistência técnica, para você saber o manejo, que você não sabe tudo. Isso. Né? Então, hoje a gente tem o Porque agro depende está. da plantação, da linha do Isso, agronegócio isso. também, né? Isso, você tem aí cultura, você tem sementes transgênicas, você Isso. tem uma série de tecnologia, você tem plantadeiras hoje com a diferença de milimétrica de erro, guiadas por satélite. Então, assim, Verdade. o agronegócio está muito moderno e a assistência técnica é fundamental. Eu vi na televisão outro dia um produtor verificando a produção dele com drone, verificando todo a textura, ver a uniformidade da cultura, enfim. A primeira dica que eu digo é procurar uma assistência técnica. E aí, com a assistência técnica, ela vai dar todas as dicas, seja para a agricultura, e aí ela vai ver, por exemplo, naquela região que você atua, qual a cultura né, digamos, mais propícia para aquele clima, quais são os prós e os contras daquela cultura, qual é a comercialização daquela cultura, qual é o ciclo curto, ciclo médio, onde é que você vai poder escoar a produção, isso na parte de agricultura. Na parte de pecuária, aí o manejo com o animal, né? Bovinos, caprinos, né? Até para você descobrir a sua vocação e saber a vocação da região onde você atua. É verdade. Na, Eu, uma certa feita, eu reina tive mais, um. tem região. Não, pois não, continue. Eu, uma certa feita, tive um cliente que ele tinha a produção de milho, mas Sim, o milho que efetivamente dava um lucro melhor e o potencial de venda melhor era outro tipo de milho.
Então, assim, algo que a gente, por mais que a gente seja consultor empresarial, a gente não tem como explicar dentro dessa expertise. Então, a noção correta, como você está falando, o empresário rural tem que conhecer o que faz. Se não conhecer, aprender, né? Isso, Procurar quem pode auxiliá-lo, pelo ponto de vista técnico do que ele está isso, fazendo, né? Não é simplesmente isso. plantar por plantar. Aí envolve conhecimento, envolve planejamento, né? E aí sim, esse apoio das instituições bancárias é muito importante, né? Então, assim, tudo que você está falando aí, Andrézio, é muito importante e, assim, só faz auxiliar aquilo que está nos assistindo e aquele que tem um pé no agronegócio, né? Mas eu queria lhe perguntar também quais são as dicas complementares que você daria ao empreendedor desse segmento, né, no segmento do agronegócio. E qual a Per- experiência que você tira de todas as agências que você passou, desse aconselhamento nesse segmento? Perfeito. Aquela coisa que a gente falou, né? A primeira coisa é procurar uma assistência técnica, isso é fundamental. Na agricultura, você tem os agrônomos, os técnicos agrícolas. Na pecuária, a gente tem os médicos veterinários, né? Os zootecnistas, toda a mão de obra especializada para lhe auxiliar, lhe dar consultoria. Além disso, na hora de procurar financiamento, né, procurar os bancos públicos também, por conta de alguns incentivos, por conta de alguns seguros, que só nos bancos públicos podem oferecer. Então, assistência técnica, financiamento nos bancos públicos. E aí, uma outra dica que a gente fala é, dentro da sua região, saber qual é a vocação da região Claro. na parte da agricultura, na parte da pecuária. Você não pode, por exemplo, criar vaca em região litorânea, né? O animal, os bovinos, eles não se dão bem naquela parte, na faixa litorânea. Geralmente você vê isso mais no agreste e no sertão, porque na faixa litorânea não é praticável isso. Tem o chamado bicho de pé que dá na pata do boi, etc. Então, assim, são essas coisas que fazem com que a gente esteja no rumo certo. Procurar assistência técnica, quando precisar, às vezes, não usar o dinheiro próprio, que é aquele recurso próprio, é para você pagar o trabalhador, é para você se manter ali, procurar o financiamento em bancos públicos, que os financiamentos têm desde a infraestrutura para o pecuarista, o curral, tratores e máquinas para o manejo com o animal, para fazer o silo, uma série de coisas que tem as máquinas para a parte pecuária e para a parte agrícola, tratores, plantadeiras, colheitadeiras, tudo isso você precisa procurar os bancos para se modernizar, porque você se modernizando, você aumenta a produção, porque produção primitiva, só para subsistência, você vai estar perdendo tempo e dinheiro. Sempre me perguntam também, viu, Andrézio? Me perguntam Pois assim, não. chegam para mim, Durão, qual é o negócio rentável? Que dica você dá? Né? Aí chega para mim Certo. assim, no aspecto rural, é melhor plantar ou é melhor criar boi, cavalo? Eu disse, poxa, quem tem que saber é o empresário, o Uhum. empreendedor rural é que tem que saber o feeling, né? A gente Sim, pode dar alguma luz, mas assim, a expertise é de cada um, não é verdade? Já chegaram a verdade. você fazer alguma pergunta sobre isso? Sempre fazem, né? Sim, Quais são sim. as sugestões que você dá àquele que quer empreender, mas não sabe para que lado vai? Pronto. Tem um ditado que diz que quer montar um negócio, viaje, né? Então, a experiência que você vê aí fora. Então, você acha que dá, você acha que dá para a agricultura, para o grãos, vai no celeiro do país, vai lá na parte de Barreiras, na parte do Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, vai lá, Sinop, Sorriso, são cidades vocacionadas para soja, né? Aqui na parte de Luiz Eduardo Magalhães, você tem a questão do milho também, toda essa parte aí do cinturão, são chamados cinturões dos grãos, né? A gente percebe que é interessante que você viaje para esses locais, para ver a experiência, ver com produtores, fazer um benchmark, ver pelos quais problemas ele passou, quais foram as dificuldades dele, para que você não passe por alguns erros que ele passou e alguns erros que ele cometeu, tanto na parte agrícola como na pecuária. O que a gente sugere é que você procure ver com aquilo que você mais se identifica,
como você bem falou, ver na sua região aquilo que mais tem dado certo. Porque, por exemplo, você tem agora para os grãos, a saca do milho tá. Eu peguei, digamos, há 3, 4 anos, 55, 60 reais. Hoje ela está a 90 É reais. verdade. Então perceba que o quanto o grão de milho ele valorizou, né? E aí, com isso, aumentou um bocado de coisa, porque o milho ele é ração para o gado, então aumenta a carne. Ele é ração para a galinha, então aumenta o frango também. Perceba como na cadeia, né, como ele é ração para muita coisa, ele acaba provocando um efeito cascata. E no caso dos bovinos, a gente tem percebido que a gente, inclusive nos bancos públicos, você tem a questão da pecuária. Você tem a pecuária de leite e a pecuária de corte. A pecuária de leite é aquela que você vai ter, digamos, a rentabilidade ali praticamente semanal, porque você vai ter lá as matrizes de leite, produz o leite e entrega para as agroindústrias fazerem os queijos, a mussarela, enfim, o requeijão. E aí você tem dinheiro semanalmente, praticamente. Agora também a vaca de leite, né, o bovino de leite, ele requer um pouco mais de cuidado. Ele já é mais melindroso, um pouco mais de atenção. O produtor, ele costuma dizer que o gado de leite ele é mais trabalhoso. Em compensação, você tem semanalmente você tem dinheiro na mão. Quando você vai para o gado de corte, que aí você pega um animal para engordar, você pode pegar um bezerro para engordar aí em 30 meses, ou um animal com arrobação maior, 11, 12 arrobas, que ela vai engordar aí em 18 meses, e aí a gente chama de cria, recria, engorda, né? Que a gente vê aí até no centro-oeste do país, grandes propriedades, né, com milhares de cabeças de gado. Você, às vezes, pode ter uma rentabilidade maior, só que o ciclo é maior. Você vai ter, às vezes, uma rentabilidade, pelo menos aí, a depender do lote que você tira, no mínimo anual. A não ser que você tenha lotes que você pegue o animal com arrobação maior, ele já perto de acabar, de ir para o abate, digamos assim, você vai abater o animal com 24, 25 arrobas. Se você pegar um animal com 18 arrobas e vai só fazer o que a gente chama de acabamento, 18 até 24, 25, você vai ter 90 dias, 120 dias. Eu só quero dizer que existe uma diferença da pecuária leiteira, que você tem um dinheiro semanal, quando você vai para o corte, ele já não é semanal, ele é trimestral, semestral. Verdade. Mas há quem diga que ele é mais rentável. Mas aí é onde cada um vai ver a vocação e vai ver naquilo que mais se enquadra e vai desenvolver aquilo que mais gosta também. Tem que também saber o que gosta, fazer o que Com gosta, certeza. né? E bem verdade que geralmente essa gestão agropecuária ela é basicamente familiar, né? Isso. Mas é o que eu digo sempre, conhecer para vencer. É importante que as pessoas tenham conhecimento, procure os órgãos que forneçam algum tipo de orientação, de cursos. Hoje, o YouTube, você tem vários canais, você digita lá o que você quer conhecer e tem alguém falando, né? Você tem o Sebrae, você tem os bancos, tem os gerentes, como o Andrezinho, que está conversando conosco aqui. Você veja que não é simplesmente André Marques, é o professor André Marques. Ele sabe o que está falando, né? Ele está passando o conhecimento com segurança. Isso é muito importante. Mas, Andrezinho, eu queria lhe fazer a última pergunta também, né? Eu não sei como é que ficou, qual é o seu sentimento com relação à crise para o setor agropecuário, porque me parece que a crise alavancou ou afetou esse segmento, né? E, assim, como é que você avalia as mudanças e os desafios no pós-pandemia à agroindústria ou setor agropecuário? É interessante a sua pergunta, porque a gente percebe até nos números que, pelo menos é perceptível, que o agronegócio ele passou ileso a essa pandemia. Ele teve ali, né, pontualmente, algumas atividades foram afetadas, mas por conta da demanda de alimentação, né, como o agronegócio é quem também nos alimenta, e tem a questão da exportação, né, das commodities, né, aí do milho e tal, a gente exporta muito, né, carne bovina, né, somos os maiores exportadores de carne bovina do mundo, Verdade. tem a exportação aí também dos frangos, então assim,
como o agronegócio mexe com a alimentação da humanidade, então a alimentação, ninguém... Na pandemia você pode deixar de cortar um cabelo, pode deixar de fazer uma coisa aqui, acolá, um É evento. verdade. De comer ninguém De pode comer deixar, ninguém né? deixa, né? É intrínseco à nossa sobrevivência. Então, por conta disso, a gente percebe que o agronegócio ele passou ileso e foi quem segurou um pouco até o PIB mundial e o PIB Com brasileiro, certeza. né? Se não fosse ele, a situação teria sido bem pior, né? Ele também emprega muita gente, ele também tem a sua participação aí na economia muito forte. Então, a gente percebe que ainda bem que ele passou um pouco ileso a tudo isso, por conta da demanda, né, como eu falei, da própria alimentação. E o desafio do pós-pandemia, né, é o que a gente vê aí, o que é que ele se prepara, né, no pós-pandemia. Será que ele está preparado para o que vem por aí? Que também, em alguns segmentos, houve uma demanda reprimida. Porque com a queda da renda das famílias, por exemplo, pessoas passaram, digamos, a não comer tanta carne. Se levava, às vezes, 2 quilos, passou a comer 1 Verdade. quilo, né? Ou Então, às é vezes nem natural. comer carne, comer frango, que é mais barato, Frango, né? isso, perfeito, perfeito. Ou até ovo, né? A pandemia mexeu um pouco com esse tipo de coisa. Então, o empresário ele tem que perceber que na retomada, né, se Deus quiser, na retomada do crescimento, e aí na retomada do consumo das famílias, com o aumento da renda geral do país, da renda média, a gente possa até melhorar a produção, né, que vem por aí, né? Pode ser que com o aumento do consumo, aí o produtor, no caso nós, possamos agora, aquelas pessoas que tiveram dificuldade, né, ao invés de comer frango, possa, com o aumento do renda, com o retorno ao trabalho, possa retornar a consumir mais carne bovina, a consumir frango, enfim. A gente acredita até que ele também será, ele tanto passou ileso, como ele será beneficiado com o retorno no pós-pandemia, né? Que haverá um consumo de alimentação também, que ele pode ser demandado para isso, né? Com certeza. Ô, Andrezinho, para finalizar, estamos chegando já ao final da nossa live. Eu quero agradecer a você que está nos assistindo, a você que acompanha o canal, a você que acompanha nossos vídeos, agradecer ao professor André Marques, mas de encerrar e fechar as nossas despedidas, eu queria que você dissesse assim, quais seriam as oportunidades hoje, André, no campo e na cidade, para aquele que quer começar, aquele que gosta do meio rural? Quais seriam as oportunidades que você poderia visualizar e o que é que a atividade bancária pode auxiliar, além daquilo que você já colocou, que é uma viabilidade muito forte para quem tem um agronegócio, quem está começando, ou seja, viabilizar o empréstimo com a garantia e justamente se houver qualquer percalço nessa semeadura, né, que foi colocada ali, ele ter o seu dinheiro reposto, né? Ou seja, o risco de perda é muito pequeno, né? Então, em resumo, quais seriam as oportunidades do campo que você diria para aquele que está nos assistindo? Eu teria aqui 3 flancos, né? A gente teria a agricultura, e aí a gente tem, como a gente falou, o custeio de algumas culturas. Você tem o milho que está em alta, né? Então uma cultura que está sempre aí nas paradas de sucesso, né? Então quase milho hoje é quase, não é nem cheque mais, é ouro, é dinheiro. Então, mas a depender da região, você também tem a questão da mandioca também, tem esses custeios, né? Tanto do milho, da mandioca, do feijão, vai depender da região. Tudo influencia, índice pluviométrico, solo, tudo isso. E aí Então, você quem quer tem. ter essas informações deve procurar o gerente da sua cidade, né? Sim, De sim. preferência na rede bancária oficial. Isso, porque aí o colega vai estar lá preparado, né, para identificar mais ou menos a cultura e até direcionar ele uma pessoa, um consultor técnico, porque nas EMATERs que tem até, digamos, fornecida pelo Estado, uma assistência técnica ou uma assistência técnica privada, o colega vai estar preparado para isso, para sentir qual é o nível de conhecimento do produtor, para ver se ele está ambientado naquilo e indicar a ele uma assistência técnica, porque a assistência técnica é quem vai orientá-lo da melhor forma e a gente entra com a parte do crédito, né? Então, Isso. perceba que ele tem uma consultoria para dizer a ele o que fazer, como fazer, e ele tem o agente de crédito, que são os bancos, o credor,
para viabilizar o que é que ele tem que fazer. Mas as oportunidades estão aí, né? É só ele querer agarrar com assistência técnica e crédito, né? Isso na agricultura. Nós temos a pecuária, né, como a gente falou, seja a pecuária de leite, por exemplo, a bovina, seja a pecuária de corte. A gente também financia, para quem tem, por exemplo, os bovinos, a questão da ração, que é para os animais, máquinas ligadas ao manejo agropecuário. E a gente tem também a agroindústria, que é a beneficiação, né, o beneficiamento dos produtos rurais. A gente tem, por exemplo, pequenas fábricas que fazem queijo, e os bancos também financiam, que eles fazem parte da cadeia produtiva. São eles que compram as produções, né, da agricultura e da pecuária. Então, você também, se você não quiser, digamos... O intermediário, né, dessa cadeia, né? Até chegar à feira, até chegar ao mercado, né? Exatamente. Se você, digamos, como fala o Matuto, se você não quiser pelejar, digamos assim, com o campo diretamente, você pode trabalhar com a produção dele. Não quer trabalhar no campo, mas pode trabalhar com o beneficiamento da produção. Seja no beneficiamento da carne, a gente tem hoje boutiques de carne, hoje não é mais frigorífico, né? Hoje nós temos boutiques de carne que vende a carne tratada, já pronta para churrasco e tal. Você tem também as agroindústrias, que ela beneficia os produtos da agricultura. Fábricas que fazem queijo, requeijão cremoso, mussarela, até empresas que fazem lojas que vendem mel, o mel de abelha, isso é um tipo de agroindústria, e até doces caseiros, doce de goiaba, né, doce de caju. Então você acaba não trabalhando com o campo diretamente, mas acaba beneficiando os produtos que são oriundos da produção agropecuária. Então, eu basicamente apresentaria para quem quer entrar nesse ramo, seja a agricultura, que são o plantio de alguma determinada cultura, seja na pecuária, que é a criação, né, dos animais, ou a agroindústria, que é o beneficiamento da produção agrícola, agropecuária. Bom, é isso aí. Eu não tenho mais como agradecer tanto ao nosso amigo Andrezinho, a André Marques, ao professor André Marques, com a sua disponibilidade, ao seu carinho aqui transmitido nessa live sobre agronegócio. É um tema palpitante, é um tema querido por muitos, né? Que eu estava devendo já a alguns colegas que estavam me pedindo, empresários, empreendedores. Durão, traga alguém sobre agronegócios. E, assim, realmente é uma pessoa especial. Foi o professor André Marques aqui, que trouxe uma palhinha dos seus conhecimentos com muita sabedoria, viu, André? Então, eu queria agradecer a você e deixar nosso coração livre para um forte abraço no momento que a gente possa se abraçar, sair, tomar um café, né? Mas, assim, lembrando a todos que também o professor André Marques ele está disponível como consultor técnico, né, bancário, porque é gerente bancário, e assim agradecer, viu, André, pelas suas dicas, por sua orientação e passar você para as palavras finais. Valeu. Joia. Não, eu que agradeço, né? Agradeço a você, a todos aí do canal Via Jurídica. Dizer que para mim foi um prazer e que eu estou à disposição para ajudar no que for necessário e que qualquer assunto que a gente, porventura, tenha algum conhecimento, eu estou à disposição para a gente fazer outras lives como essa. Com certeza. Um abraço. Tá bom, grande amigo. Obrigado até a você que está nos assistindo também. Um forte abraço a todos, hein? Valeu, André. Valeu, até a próxima.